assim, se eu pudesse dar uma dica para o mundo inteiro, cara, sobre vendas, estudem esse tema. Tenha como uma profissão vendas, porque é a que mais paga. Sim. No mundo, acho que não sei se existe outra profissão que paga tanto quanto vendas, meu. Porque facilmente você conhece alguém que ganha 100 mil, 200 mil com vendas. Sim. Né? Aí alguém pode dizer assim, né? Vai dar o corte aqui, alguém vai dizer assim, facilmente. Facilmente. Se você mudar as cadeiras que você senta, você vai perceber vendedores ganhando 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200. Sim. Porque o dinheiro está nas vendas. E ganha mais dinheiro quem consegue intermediar. O fabricante às vezes ganha menos do que quem está intermediando. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Gentilcast. Hoje vamos falar de um tema bem relevante, eu acho que todas as empresas, tudo que a gente faz depende disso, né? E hoje eu vou falar de um tema que eu sou apaixonado, que é vendas, e mais apaixonado ainda por falar sobre vendas e com propósito, vendas com propósito. Então, hoje eu trouxe aqui para falar sobre esse tema, um cara que é referência em liderança e vendas, o Calegari. Seja muito bem-vindo, Calegari. É um prazer ter você aqui comigo, um prazer ter você aqui conosco, né, dividindo um assunto que, só para você ter ideia, é algo que eu sou apaixonado, né, a parte de vendas, liderança, mas você está sendo o primeiro aí a falar sobre vendas. Que legal, olha que privilégio. Muito obrigado pela oportunidade. E agradecer também a Gisele, né? A Gisele, a equipe aí do William Borghetti, que sempre tem indicado muitas pessoas aí de um conhecimento amplo. E agradeço. E Gisele, já te fiz o convite. A hora que você estiver aqui por São Paulo, por favor, vem aqui nos conhecer, tomar um chá, um café, para a gente bater um papo aí. Eu poder te agradecer pessoalmente também. Muito legal. Calegari, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso podcast, o nosso Gentilcast. Aqui a gente compartilha histórias reais de pessoas reais, né? De gente que existe, né? Sim, Então, aqui eu quero que você se sinta bem à vontade. Obrigado. Né? Como se fosse aquele bate-papo da sala de casa. Muito legal. Queria também agradecer a oportunidade. É um tema que eu também gosto muito, né? Vivo isso desde os 11 anos de idade. Mas o nome do podcast combina mesmo, Gentilcast. Vocês são muito gentis, viu? Parabéns, obrigado pela recepção. A gente bateu um papo ali, né? Sim. Antes de começar agora, um papo rápido. Nós falamos de tanta coisa, né? Sim. Falamos de mentalidade. Falamos de tudo, menos o tema. Menos o tema. É verdade. Mas falamos de mentalidade e eu tô dentro de um cenário que eu gosto muito, que é essa parte da psicologia. Legal. Amo muito. Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que nós tenhamos aqui um ótimo conteúdo para que todo o público possa escalar os negócios deles também. Que legal. Calegari, e agora para quem não conhece você, quem é o Calegari aí? Eu sou Rodrigo Calegari, pai da Esther e da Ana. A Esther já tem 24 anos, a Ana 18. Eu sou casado com a Lu há 25 anos. Eu não sei como é que ela aguenta, porque aguentar um vendedor 25 anos não é fácil, não. Apesar que eu vendo para ela todo dia, né? Algo novo. Se você vende de verdade, é por isso que ela está com você até hoje. 25 anos, 30 juntos. Que legal. Vendo desde os 11 anos de idade. Sou empresário hoje. Né? Hoje eu tenho um escritório de consultoria, de treinamentos, mas a minha paixão é por vendas. Sou cristão, toco tuba, poucas pessoas sabem, hein? Tuba? Acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast. Não. Sou tubista, toco é bombardão, aquele instrumento que tem que tem uma caixona em cima assim de metal, tem 3 pistas. Se eu soubesse, tinha mandado você trazer aí pra fazer uma palhinha aí no final pra gente. Que legal, hein? Sou tubista e cristão. Feliz, sou um homem feliz. O Calegari é feliz, meu. Porque não tem vendedor zangado, né? Vendedor zangado, você precisa mandar para casa. Se você chegar pior que o cliente, vai um abraçar o outro e começar a chorar, né? A minha esposa diz que eu sou irritantemente feliz 5 da manhã. Ela fala, pô, esse cara é muito chato. 5 da manhã ele é feliz desse jeito aí. Mas eu já acordo feliz. Porque eu acredito que dá para fazer melhor todo dia. Sim, com certeza. E, Calegari, como que eu sei que você fala de vendas, liderança... Sim. Mas como que você trouxe esse tema aí, vendas com propósito? Para o podcast? Sim. Eu acredito que tudo precisa ter um propósito. Wellington, eu acho que tem muita gente fazendo um monte de coisa sem propósito nenhum. Eu encontro, inclusive, empresários que eles montam a empresa para ganhar mais dinheiro. E normalmente eles não ganham, né?
Então, acredito que o propósito é o que faz a pessoa passar por todas as dificuldades. Eu, com o propósito de ter uma família unida, eu consigo superar as dificuldades de ser esposo, de ser pai. Então, acho que o que falta em muitos negócios é justamente o propósito. Tem muita gente que faz muita coisa sem propósito, só pelo dinheiro. Então, vender com propósito, para mim, é o jogo da vida. Se não for com propósito, a venda não acontece. Sim. E eu tenho muito orgulho, eu sempre brinquei a vida inteira, né, com os meus filhos, né, porque normalmente quando você vai na escola do filho, né, e aí pergunta, quem quer ser médico, né, não se levanta, quem quer ser advogado, né, muitos, mas vendedor, aí um dia eu combinei com meu primo, com meu filho, né, e com a minha filha, eu falei, ó, um dia se tiver essa pergunta, quero ser vendedor, igual meu pai, né, aí eles deram risada e tal, e é legal, porque hoje tudo depende de vendas, tudo né, vendas. Eu sempre falo que eu já tô há 20 anos casado também. 20 anos? 20 anos, tenho 2 filhos. Nossas esposas é muito top, né, não, cara? Você vê que a área de vendas dá certo, né? A área de vendas tá dando certo. Um 25, outro 20. Então, gente, é um recado para você. Quer estar muito tempo casado? Vai para a área de vendas. Depois a gente pode abrir um curso, né? Casado em vendas. Casado em vendas. Pronto aí, ó. Fica legal. E é assim... Quando a gente foi conquistar as nossas esposas, já foi uma venda, né? Você já se vendeu, né? Talvez naquela época, quando a gente era mais adolescente, mentiu um pouquinho. Pô, você sabe já da minha história, pô? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas eu falo que é isso, tudo é relacionado a vendas. Hoje eu não consigo enxergar uma profissão que não dependa de vendas. Você que está e fala muito bem do assunto, tem alguma profissão que... Não, porque outro dia eu estava conversando com um médico, né? Aqui é uma clínica, então você tem especialistas aqui. E ele falou, não, eu sou médico, eu não preciso vender. Mas o médico que ganha mais dinheiro é o que vende melhor, né? Então, assim, não consigo enxergar nada sem vendas. O problema, todo mundo vende, Wellington. O problema é que algumas pessoas vendem bem pra caramba e outras vendem muito mal. Mas todo mundo vende. Então, se você vai trabalhar numa empresa como CLT, você vende. Se você é um prestador de serviço, você vende. Se você é um empresário, você tem que... E assim, dificilmente você vai encontrar uma empresa que o dono da empresa ele é vendedor e a empresa vai mal. É muito raro. É muito raro. Normalmente, as empresas que escalam com força, o dono é muito vendedor. Porque o restante dos processos você conserta, meu. Mas se você não tem vendas, você está com problema. E esses dias eu estava falando de um assunto e uma pessoa falou assim, não, a empresa ela tem que ter financeiro. Sem o financeiro, mas sem as vendas, o que adianta você ter o departamento financeiro? Então, assim, uma empresa que vende, ela resolve muitos problemas. Claro que ela pode ter outros problemas, depois ela tem que consertar o financeiro e tal, mas o mais importante do negócio é vender. O que adianta ter uma clínica tão bonita como essa, um podcast tão estruturado quanto esse, se não vende? Chega uma hora que a conta não fecha, você vai falar, não faz sentido. E eu me deparo, como consultor, com alguns empresários que montaram empresas que estão muito bonitas, mas não vende, meu. Não tem vendas. Então, eu acredito que a gente precisa ser bom em vendas, né? E vendas é relacionamento, é comunicação, é mentalidade, né? É autoconhecimento, é saber que é mais não do que sim, mas não é só isso, é acreditar. O vendedor, ele é uma espécie diferenciada. Eu digo o vendedor de profissão como nós somos, né? Você também estou falando aqui, mas você entende disso tanto quanto eu. Mas o vendedor, ele é um bichinho interessante, porque nós acreditamos que nós vamos vender. Então você faz o processo, cria a estrutura, tem o processo, tem o procedimento, e você acredita que isso aí. Então o vendedor ele já nasce com fé, né? Ele é aquele cara cheio de fé, vai dar certo, eu vou fazer. Claro que tem que respeitar o processo, tem que ter os objetivos claros, tem que ter a jornada clara, tem que ter indicadores. Eu uso uma frase que li uma vez em um livro, e foi até uma indicação da Amanda, que é uma prima minha, é uma frase que diz assim, Deus eu confio, o restante todos os outros tragam-me dados. E eu uso isso, né? Em Deus eu confio, o restante todos os outros tem que trazer dados. E vendas está muito ligado a dados. Mas eu acho que a motivação principal precisa estar dentro do vendedor. Ele precisa querer conquistar e a vontade dele tem que ser maior que a preguiça, senão não rola. O que eu percebo também, e tenho lido em alguns livros também, é a questão do hard skill e soft skill, né? Então, hoje, falam que muitas empresas contratam pelo hard skill, né? E mandam embora
pelo soft skill, né? Pelas habilidades comportamentais, porque às vezes o cara é técnico, Sim. mas não tem comportamental, e às vezes ele tem um comportamental e não é técnico. Sim. No passado, Wellington, quando eu comecei com uma empresa de consultoria em 2019, eu forçava os vendedores, eu achava que o cara tinha que fazer. Hoje, eu tenho uma outra mentalidade. Eu passo com os donos da empresa o processo e falo para ele, ó, se você garantir que isso daqui for feito, o resultado vai vir. Mas se você não garantir que isso aqui vai ser feito, o resultado não vai vir. Porque vendas é motivação, é inspiração, né? É aspiração. Vendas tem. Sim. Mas eu acredito muito que vendas é processo. Por isso que a gente falou do propósito. Todas as empresas que eu dou consultoria, a coisa que eu mais trabalho é o processo de vendas. Eu atuo com um método que chama PEER, que é processo equipe para aí sim ter o resultado. Eu não acredito que uma empresa sem processo ou sem equipe, o resultado venha. Eu não acredito. Como que chama esse processo, hein? Método PEER. É PER. PER. Processo, equipe, para sim ter o resultado. Isso é a metodologia que eu trabalho já desde quando eu trabalhava na Caoa. Sempre analisei isso. E eu sou assim, virei especialista em dados de vendas e indicadores. Quantas ligações para quantas retenção, quantas ofertas para quanto fechamento, quantas reuniões para quantos fechamento, quantas propostas para quantos fechamento. Eu sou o cara que cruzo. Quem faz consultoria comigo sabe, né? Até tem uma cliente da Star Puxadores. Ela fala, o Calegari tá vindo aí, é bom deixar os dados todo apurado, porque ele vai falar de dados. Então, em toda reunião, eu estou tratando dados. Que eu acredito que é só assim que o propósito vai ser cumprido. Às vezes a pessoa acorda de manhã e fala, hoje eu tenho que vender 10, mas como? Para quem? Quando? Em qual valor? Qual dos produtos? Porque você, por exemplo, quantos produtos na sua carteira você tem? Então, qual que você vai vender hoje? E por que você vai vender esse hoje? Não pode ser sorte. Tem que ter processo. Que legal, Calegari. Eu vou aproveitar aí, vou abusar um pouquinho, Não, né? fica à vontade. Dentro disso que você está comentando aí de processo, de números, né? Qual a dica que você dá para aquela pessoa que ainda está no modo antigo? Venda é venda, eu não preciso de número, eu não preciso saber, eu ponho debaixo do braço e vou vender. O que você pode... Porque assim... a gente tem dois tipos de público, né, Calegari? Por isso que muitas empresas hoje, quando vão contratar alguém, faz o teste do DISC, né? Sim, comportamental. Porque um é mais números e processo, outro é mais pessoas, né? Então, se você hoje pega alguém que só trabalha com números, ok, ele já está habituado nisso, né? Mas se você pega uma pessoa que é voltado só para pessoas, só para o relacionamento, quando enquadra essa questão de dashboard... Power BI, dessas coisas todas, a pessoa fica um pouco arisca, né? Aí você tem o mais antigo, que ele vai falar, que é normalmente o problema, né? Que ele fala, não, eu vivi a vida inteira. Eu sempre fiz assim. Sou bem sucedido, por que eu vou mudar agora? Né? Eu costumo dizer assim, mas você sempre foi assim, mas tinha pandemia quando você era assim ou não? Depois... Era antes ou depois da pandemia? Porque assim, eu sempre gosto de fazer com que as pessoas sigam o exemplo. Né? Eu não acredito que palavras levem alguém a algum lugar muito longe, mas acredito no exemplo. Claro que a gente está falando de vendas, né? Nós estamos falando de vendas e liderança, então eu sempre quero que o vendedor ele acompanhe os números deles. Ele precisa ser especialista no número dele, não é no número da empresa. Ele não precisa virar um especialista em análise de indicadores da empresa, mas ele pode ter um papel de pão lá, cara. Hoje eu liguei para 4 pessoas, 2 atenderam, e eu fiz orçamento para uma. Porque se ele não tiver esse indicador na mão dele, ele vai estar contando com a sorte. E se ele contar com a sorte, e se naquele dia não tiver sorte? Imagina, você contrata um vendedor na sua empresa e ele fala, eu tenho sorte, mas o dia que ele não tiver? Então, no passado, eu vendi assim, você deve ter vendido assim também. No passado era pela sorte. A gente ia lá, comprava as fichas telefônicas, eu fiz isso durante um tempo, ligava do orelhão, eu sou dessa época. Eu trabalhei na Golden Cross, que vendia plano de saúde da Golden Cross. Meu pai do céu, faz muitos anos. Na cidade, né? 45 nós temos. 45, é verdade. Você fez ontem, já te dei os parabéns, mas vou te dar publicamente de novo. Parabéns, muitos anos de vida. Que Deus cumpra o desejo do seu coração, os bons desejos do nosso coração, né? Que ele possa cumprir. Mas uma coisa que eu trabalhei na Golden Cross vendendo plano de saúde numa agência que vendia, né, o Golden Cross, lá na Gertrudes de Lima, em Santo André. E então assim, era muito assim, fala com um monte de gente, alguém vai comprar. Hoje,
Quando você faz uma análise de dados, de indicadores, você começa a ter um pareto, uma indicação de com quantas pessoas você fala para quantas você vende. E aí você pode começar a melhorar o seu pitch, você começa a melhorar a tua comunicação para que você diminua isso. A maioria das empresas, elas estão o tempo todo buscando novos clientes ao invés de olhar para dentro daqueles que já estão falando com ela. Então não consegue entender por que perdeu a venda, por que o cliente orçou e não fechou, porque, na verdade, na nossa empresa, até o tempo da ligação a gente procura entender qual que é o time que eu fico com a pessoa no telefone que ela compra de mim a partir daquele momento. Então, os indicadores, eles servem para controlar a vida do vendedor também, não é para que ele só preste conta, mas isso traz uma leveza para ele. Eu tenho uma empresa que eu dou consultoria que eu falei para o vendedor assim, vamos fazer 30 ligações? E por que 30? Não tenho esse número, porque 30. Eu falei 30, podia ser 40, 50, mas para ter um volume, para partir daquele volume eu queria Pareto. Então é disso que eu estou falando. Vamos ligar. Daí o vendedor falou, olha, não está funcionando, a gente está falando com as pessoas e a gente não está conseguindo vender. Então eu falei, manda um relatório para eu ver quantas pessoas está falando por dia. 2, 3, 4, mas a gente não falou 30? Quando a gente conseguiu falar com 25, 30 pessoas, começou a acontecer as vendas. Então, o vendedor, ele engaja, ele fala, não, então eu tenho que fazer mais para falar, para poder vender mais. Agora, quando você está falando com os mais experientes, com os mais antigos, tem sim uma resistência. Eles têm essa resistência de dizer que eles faziam assim. Mas o mundo mudou, o mundo é VUCA, os clientes são muito mais rápidos. Quando a gente vendia assim, não tinha Instagram, não tinha TikTok, concorrência não era nacional e internacional como é hoje. Sim. Né? Quantos concorrentes você tem no seu produto que surgem do nada também? Quantos eu tenho no meu segmento? Então, assim, quando você fala que eu era assim, é uma ignorância. Eu acho que isso é uma oportunidade para abrir a mente, para a gente poder sentar e falar com essa pessoa, olha, eu entendo que você fazia assim, deu certo, mas agora não dá mais certo. Por exemplo, quando que antes da pandemia você falaria que o home office funcionaria? Talvez nunca. Né? Hoje, quantas? Em casa, trabalhando, imagina. Hoje as internets das casas são potencializadas para o cara trabalhar em casa. Isso não era assim antes. Não. Então, nós precisamos convencer pelo exemplo. Então, se o cara é antigão e ele fala que não funciona, vamos mostrar para ele através dos dados e dos indicadores. Agora, não é a pessoa que vende que determina o processo da empresa. Quem determina o processo da empresa é a empresa. Né? Então, você precisa criar o processo e a pessoa precisa seguir o seu processo. Se ela não segue, ela não atende a sua expectativa. Então, eu acho que a vaga também tem que fazer sentido para a pessoa e a pessoa tem que fazer sentido na vaga. É como eu penso. Não, com certeza. Muito boa dica aí, pessoal. Essa foi só a primeira dica inicial aí, que vão ter várias, né? Vou aproveitar aí uma hora e pouquinho que eu tiver aqui com o Calegari. Mas antes eu gostaria de pedir para que você entrasse no nosso canal, aproveitar que o Calegari está falando sobre vendas, né? Sim, então, para que a gente possa vender o GentilCast para outras pessoas, eu preciso que você comente, se você tem alguma dúvida sobre vendas, que você compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Como a gente disse, todo mundo depende de vendas. Então, esse podcast e esse episódio é para todo mundo. Então, faça a sua parte, faça parte desse projeto também. Já que você não quer ser um patrocinador ou um apoiador, pelo menos divulgue o nosso vídeo aí para os amigos, parentes, grupo de condomínio, enfim. Né? E os amigos também do Calegari, amigos, clientes que possam também não só curtir o nosso vídeo, mas se inscrever no nosso canal também, que será um prazer ter vocês com a gente. E eu vi aí só conteúdo de ponta, hein, meu? Tem, né, Calegari? Só a galera da pesada passando por aqui, né? A gente já trouxe vários estilos, uma hora é um pouco mais pesado, outra hora é um pouco mais leve, mas o legal é isso, né? Contar a história. Sim. Uma coisa que eu não perguntei no início, Calegari, por trás dessa venda aí, onde que veio essa sua... esse seu gosto, né? Dá para ver o brilho nos seus olhos quando você fala de vendas, né? O sorriso. Como que chegou isso até você? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei como balconista. Eu trabalhei numa casa de carne em Ribeirão Preto, chama Barrados. Se você entrar na internet, existe até hoje. O ano passado, eu levei minha filha lá. Que legal. Né? Barretos? Em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Eu tenho parente em Barretos também, mas esse é Ribeirão Preto. E Barrados, eu levei ela lá. Tem no meu Instagram, com a foto com o senhor Barrados do ano passado, fui lá visitá-lo, né? E então essa questão do atendimento, trabalhei em oficina de motocicleta, mas com 15 anos eu entrei numa loja, com 14 para 15,
eu entrei numa loja que vende carros seminovos, carros usados. E eu vi os vendedores, tudo bem vestido, com um relógio no braço. E eu comecei a observar, tinha um rapaz que ele foi a inspiração. E eu falei, pô, trabalhar com vendas, os caras não sei, ganha dinheiro, meu. Eu sempre fui um cara simples, né? Fui muito pobre quando menino. E eu falei, pô, esses caras andam bem arrumados, toda hora eles iam no bar, tomar guaraná e tal, e eu não tinha dinheiro, eu era lavador dos carros. E eu comecei a pedir pro Nelson Guedes para ele deixar eu vender, que era o dono da loja. Inclusive, ele mora no Canadá, ele esteve em São Paulo também, acho que o ano passado, foi no meu escritório, nós gravamos um vídeo junto, tá lá no meu Instagram. Que legal. E aí o Nelson, eu pedi para ele deixar eu vender, um dia ele falou, se você lavar todos os carros, eu deixo você ir pra frente da loja, mas era impossível, Tinha muito carro, a loja era descoberta e não tinha piso. O chão era aquele pedrisco, aquelas pedrinhas. Sei, poeira. Então, aí eu comecei a chegar muito cedo. Um dia eu cheguei 5 da manhã, lavei os carros daquele jeito lá. E falei, vou pra frente da loja. Troquei de roupa e fui pra frente da loja. E apareceu um cliente querendo comprar um carro que tava encalhado lá. Era um Fiat Oggi. Eu ainda vou pegar, vou fazer uma foto com o Oggi pra todo mundo saber. E aí eu oferta, o cara pergunta se eu aceito a moto, tá na troca, eu falei que aceitava e fiz a venda. E aí quando eu fiz a venda, que eu ganhei a primeira comissão, eu falei, não, eu vou mudar de vida por aqui, Na época eu tinha a quarta série completa, né? Eu voltei para fazer a quinta e tal, tinha a quarta série completa. E aí eles começaram a me levar para vender carro no Mapping, não sei se você lembra desse. O antigo Mapping, né? Agora a gente antigo Mapping. ABC, né? Não chama nem Mapping mais. E aí eu comecei a levar carro no Mapping para vender, deu certo e eu comecei com esse negócio. Daí logo saí da loja de carro, fui para uma concessionária de moto, fui ser balconista, mas era registrado e tal. Fui para vendas nessa concessionária. Aí saí dessa concessionária, tentei um negócio em 2007, não deu certo. Na época eu quebrei, foi uma longa história. E aí sofri muito, porque tava 27 anos, aquela empolgação e tal. Montei um negócio com sócio, não deu certo. Mas a culpa foi minha, 100%. E aí eu vou para Paulinho Motos, que você deve conhecer, Sim. O grupo Paulinho Motos. E aí o Paulinho me põe de gerente das lojas. Aí minha mente abriu mesmo, assim, virou a chave. Trabalhando no Paulinho, fui convidado para trabalhar na Caoa. Fiquei na Caoa alguns anos. Da Caoa vim para uma empresa no ABC, chamado na área de conformação industrial. Fiquei também mais 5 anos. E em 2019 decidi montar um escritório de consultoria de treinamentos. Sempre trabalhando com vendas e pós-vendas, vendas e pós-vendas. E aí eu monto o escritório em 19 e vem a pandemia em 20. E aí eu sofri bastante. Não foi fácil. Mas eu tenho um cliente até hoje, que é o Claudemir da Funisa. Um dia ele me chamou lá e falou, a pandemia tá aí, mas a minha casa e você, sua casa, nós não vamos passar fome, cara, vamos trabalhar. Que legal. E aí Deus abençoou, assim, com relação ao trabalho, porque a pandemia foi uma catástrofe, né? Não vamos nem... É inquestionável, né? Sim. Todo mundo sabe. Mas as vendas, naquele período, a gente conseguiu achar algumas rotas e devido a tudo que o Brasil e o mundo estava passando, achamos umas veias e aí nunca paramos de vender, cara. Então, de lá, 95 até aqui, eu caí nas vendas, assim, não foi algo planejado, né? Sim. Só que em 2007 eu comecei a estudar esse tema com muita força, que eu acho que é um outro problema dos vendedores, eles Sim. não estudam, né? Eu assim, se eu pudesse dar uma dica para o mundo inteiro, cara, sobre vendas, estudem esse tema. Tenha como uma profissão vendas, porque é a que mais paga. Sim. No mundo, acho que não sei se existe outra profissão que paga tanto quanto vendas, meu. Porque facilmente você conhece alguém que ganha 100 mil, 200 mil com vendas. Sim. Né? Sim. Aí alguém pode dizer assim, né? Vai dar o corte aqui, alguém vai dizer assim, facilmente. Facilmente. Se você mudar as cadeiras que você senta, você vai perceber vendedores ganhando 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200. Sim. Porque o dinheiro está nas vendas. E ganha mais dinheiro quem consegue intermediar. O fabricante, às vezes, ganha menos do que quem está intermediando. É muito interessante. Então, assim, a profissão que mais paga no mundo, uma das profissões mais antigas do mundo, porque se você for na Bíblia, José foi vendido lá no Egito, está escrito na Bíblia. Sim. Se você for afundar mesmo isso aí, olha de quanto tempo a gente está falando de vendas. É uma profissão antiguíssima, uma das talvez mais antigas, né? Tinha lá também o carpinteiro, mas se tinha o carpinteiro, tinha que vender o que ele construiu, né? O pai de Jesus, né? Mas voltando lá no Egito, você tem o José sendo vendido. E é uma profissão mais antiga do mundo, uma das...
acho que é a profissão mais completa, porque você é comportamento, Sim. dados, é indicadores, é muitas coisas, é matemática. Sim. Eu acho que é uma profissão completa. Eu amo e respeito todas as outras profissões, mas vendas me fez chegar até aqui, cara. Eu tenho paixão por isso. Sim. Mas eu acho que as pessoas pegam isso como um degrau ou como de passagem. Parece que a pessoa não encontrou nada para fazer, ela vai para vendas. Sim. Isso que me entristece. É. Eu, por exemplo, na consultoria, eu não contrato um vendedor que está estudando outra coisa. Ele pode estar estudando marketing, ele pode estar que está dentro do core business. Mas assim, eu estou estudando, eu não vou falar a profissão para não arrumar problema. Eu estou estudando X coisa. Cara, não vou te contratar porque você não gosta de vendas. Porque assim, eu não acredito que uma pessoa que está dedicando o tempo dela para estudar uma coisa que não é vendas, ela não vai se dar bem em vendas. Sim. Eu não acredito que essa pessoa vai conseguir. Se ela pegar o tempo que ela está estudando outra coisa e estudar vendas, ela muda de nível de vida mesmo. Muda. Eu consegui, graças a Deus, com vendas, cuidar da minha mãe, comprar um lugarzinho para minha mãe morar. Eu consegui tudo isso com vendas, cara. Vendas que me fez. Consigo dar uma vida confortável para minha família. Consigo ter uma vida confortável também. Tudo vendendo. Eu vendo todo dia, meu. Tô aqui agora contigo, tô vendendo. Sim, com certeza. Tô vendo o tempo todo. Sim, verdade. Mas vendas, se as pessoas se dedicassem e se aplicassem, a história delas seria outra. Sim. Com certeza. Agora, Calegari, a gente tem as nossas fases na vida, né? Sim. Talvez a gente não teve o melhor relacionamento nos casamentos logo no primeiro dia ou no segundo dia. A gente tem um período que a gente tem ali de maturação, maturidade, não sei se eu falei alguma coisa errada, mas qual foi a virada de chave nessa carreira sua profissional na área de vendas que você falou, nossa, é aqui? Foi uma inspiração? Foi alguém como exemplo? Foi também. Mas antes de comentar isso, eu quero te falar uma coisa com relação ao casamento, né? Quando eu casei, que eu voltei da lua de mel, me deu um arrependimento, rapaz. Ela sabe disso? Sabe. Não vai precisar cortar, não, né? Não, a lua é minha amiga. Aqui normalmente a gente não corta nada, hein? Pode ficar à vontade. Mas me deu um arrependimento. A gente brinca com isso até hoje, né? E me deu um arrependimento para entrar nisso que você me perguntou. E eu dormi, acordei, na primeira noite eu tive vontade de fugir. Falei, acho que eu vou abrir a porta e vou embora. Porque caiu sobre mim um peso de uma responsabilidade que eu falei, como que eu vou cuidar dessa família agora? Né? Como que eu vou, cara, eu assumi eu tinha 20 anos de idade. Mas a Lu é a melhor coisa que me aconteceu na vida, assim, a mulher da minha vida, minha brother. E naquela noite me deu a virada de eu falar, não, eu assumi esse compromisso, agora eu vou ter que ir até o fim. E em vendas, meus pais nunca tiveram casa. Meu pai nunca conseguiu comprar uma casa. E quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, ir na feira, vendi o carro e tal. Quando eu comecei a ver, eu falei, um cara que tem a 4ª série, eu preciso ganhar dinheiro com isso aqui. E eu tinha o sonho de comprar a primeira casa, né? O primeiro imóvel. Inclusive, eu tenho essa casa até hoje, assim. Eu acho que a minha mulher brinca e fala que essa não tá emocional, vendo. Né? Ela fala, bem, essa não está vendo, tá? Você vende qualquer coisa, mas essa não tá vendo. Eu acredito que eu vou respeitar isso daí. Depende, né? Se arrumar um comprador. Venda, né? Cuidado, não cria essa esperança, não. Depende. Ele pode não estar vendendo, mas se alguém quiser comprar, aí se tá for forçando, o preço né? estiver acima da média, eu não quero vender, mas se tiver alguém querendo comprar, eu sou obrigado, né? E eu comecei a olhar muito para isso, a questão da renda mesmo, o dinheiro. Sim. E eu fui numa palestra em 2004, salvo erro, 2005, foi por ali. Não vou te falar o ano exatamente, mas deve ter sido 4, 5, eu não me lembro muito bem. E eu vi um cara no palco falando sobre venda, um cara chamado Lupa, o vendedor pitbull. E tem o professor Gretz, que a gente gosta muito dele também, estava nesse evento, e que hoje eu encontro ele, inclusive eu estive no Top of Mind e estive com o professor Gretz lá, inclusive parabéns pelo Top of Mind de professor. O senhor merece, né? Que legal. Mas quando eu vi aquele cara falando de vendas, véio, o Lupa falando de vendas, e em cima do palco, o professor Gretz e outros palestrantes, né? A Leila Navarro, que eles subiram no palco e deram aquele show. Eu falei, isso é vendas, cara, eu quero ser isso aí. Então essa virada veio lá
talvez 2004, 2005, eu tinha 24 anos, que eu falei, é por aqui que eu vou. Mas eu já vinha ganhando dinheiro, já era algo que eu gostava. Mas ir no evento, ir naquela palestra, eu nunca vou esquecer, é um evento da KLA, no hotel, acho que Transamérica, no Hotel Transamérica, na Marginal lá. Marginal. Cara, aquilo mudou a minha mentalidade. Assim, aquilo me deu vontade de ter vendas como profissão. Daquele dia em diante, eu voltei para a loja com profissão vendedor, cara. Assim, inclusive, é muito raro eu falar que eu sou empresário em um lugar. Muito raro, assim. Sim. Eu vou fazer um check-in no hotel, por exemplo, um check-in em qualquer lugar. Profissão, vendedor. Eu não consigo falar que eu sou dono de uma empresa. E eu não tenho problema nenhum com isso, não é trava limitante, porque eu tenho minhas empresas, eu me dou bem nos meus negócios, graças a Deus. Eu não tenho problema nenhum em falar dos meus negócios, mas eu não consigo deixar de falar que eu sou vendedor. Que legal. Não consigo. E sem essa de trava limitante, sabe? Eu não gosto de ser empresário. Não, eu amo, a gente emprega pessoas, eu faço um monte de coisa legal, né? Mas vendas mudou o meu nível, assim. E eu falei isso hoje para uma pessoa. Eu aprendi a estar sentado em mesas para ensinar e para aprender. Acho que isso mudou meu jogo também. Eu sei bem a mesa que eu estou sentado para aprender e sei bem a mesa que eu estou sentado para ensinar. Que legal. E todo mês eu tenho que estar numa mesa sentado para aprender. Porque quando você também começa a estar em mesas onde você é o melhor, você está com um problema. Sim. Você não vai se desenvolver, cara. Com certeza. Então, assim, a gente precisa, todos nós precisamos mesmo assim, entender em qual mesa nós estamos sentados. É para aprender. Eu fui em um evento do Paulo Vieira, o método CIS, eu fiz o CIS, que é o Coach Sistema lá integrado, acho que é, né? E eu fiz, eu acho que foi uma coisa muito legal. E quando eu fui para lá, eu peguei meus cartões, tal, falei, vou lá vender. Comprei uma área lá que era mais cara, sentei pertinho do palco, uma área VIP, e eu falei, eu vou vender. Eu vou investir X mil reais e faço umas 2 vendas lá dentro, volto o dinheiro. E quando o Paulo Vieira entrou no palco, cara, que ele começou a falar, eu falei, eu vim aqui para aprender. Eu vou ficar quieto. Eu acho que eu entreguei 1 ou 2 cartões e não foi por negócio. Foi porque no último dia deu conexão com a pessoa. Falei, tá aqui o meu cartão. Então, assim, eu tenho entendido bem as mesas que eu sento para aprender. Porque tem vendedor também que ele é mala. Sim. Ele acha que ele sabe tudo e todas. E não sabe, meu. Não sabe. Tem vendedor que não deixa o cliente contar a história dele. O vendedor quer ficar contando a história do vendedor. Hoje você me ensinou uma coisa, obrigado. Eu vou com essa embora para minha casa. Olha, porque eu preciso mudar, meu. Você me deu um... Que bom. Você sabe do que eu tô falando, né? Pode falar aqui ou não? Pode, fala aí. Explica você, que eu acho que você... Não, pode falar. Nós estávamos conversando lá no escritório dele e eu estava dizendo que eu tinha medo e eu fiquei preso no elevador, né? Vou resumir. E eu falei, eu morri de medo de elevador, não gosto muito de avião, embora voo constantemente. E aí eu falei pra ele assim, quando eu desci do elevador que eu tava preso, eu encontrei uma pessoa, ela falou, cara, você foi tranquilo o tempo que você ficou. Eu fiquei 4 horas preso no elevador. E aquilo me deu um pavor na hora, me deu mesmo, me deu aquela sensação que você falou. E você falou que isso não é ter empatia. Foi essa a expressão que você usou. Falou, as pessoas não têm empatia. Ao invés do cara falar assim, te acolher, né? E falar, foi isso aí. Hoje eu aprendi que eu preciso acolher mais as pessoas. Porque às vezes eu também dou essa sem querer. E é involuntário. Então, assim, como vendedor e como ser humano, a gente precisa acolher mais as pessoas. Né? Então, quando o cara falou assim, eu fiquei 4 horas preso no elevador, eu falei, se eu ficar 4 horas preso no elevador, eu vou morrer. E aí já começou a me dar, cara, tanto que eu fiquei andando de escada. Né? Porque a partir do momento que você entra no elevador, você já não lembra mais os 8 minutos. Eu só lembrava 4 anos. Você lembrava só das 4 horas. E aí, talvez, se ele tivesse falado assim, cara, de boa, que bom, que deu certo. Você viu como é seguro? Você usou, você que falou. Você viu como é seguro? Você viu como foi rápido? Que legal que deu tudo certo. Não, o cara falou, eu fiquei 4 horas. Então, às vezes, o vendedor tem esse péssimo hábito. O cliente conta uma história, ele conta uma pior. O cliente conta uma história, ele não acolhe o cliente, aí não vende mais. E o cliente já tá mal. E você ainda... Aí fica pior. Hoje eu vou embora com essa. Que bom, que legal. Não só com essa, né? Mas é que essa deu... Legal. Eu falo também que eu tive uma mudança de virada de chave quando eu fiz o meu curso de coach pela Slack, né, com o Sullivan France, e fechei o curso porque me falaram que era legal e estava em alta. Falei, peraí, eu quero ir na área de vendas. Eu fiz marketing. Tem faculdade de vendas? Não.
Naquela época não tinha. Sim. O que é mais próximo? Então faz um coach. Aí eu falei, poxa, legal, gosto de pessoas, gosto de vendas, vou fazer o coach. Aí eu lembro que a Alessandra, minha professora, no primeiro dia, ela falou, gente, aqui vocês vão aprender a ouvir, vocês vão pouco falar. Aí eu falei, gente, peraí. Até falei com o meu amigo, eu falei, meu, tô no lugar errado. Vou investir uma grana no... E ali foi a virada de chave. Sim. E aí eu comecei a perceber que através da minha escuta eu tô vendendo. É isso aí. E ali foi incrível, sabe? Porque... E ali eu aprendi o feedback também. Sim. Ela falou, gente, agora sai um, vai estar todo mundo sentado e quando você voltar, cada um vai ter que dar um feedback para você. Sim. Positivo e algo que você precisa melhorar. Falei, calma, peraí, mas eu conheço a pessoa 2 dias aqui. Como é que ela vai me dar um feedback? Né? Eu tenho vergonha. Como que eu vou falar, Calegari, eu não gostei do jeito que você me abordou ali. Não tem como, né? Então, e não é muito legal, você não conhece o cara já te dá um feedback, não tá nem aí pra você também, não é legal? Sim. Sem filtro nenhum. Fantástico. E eu falo que hoje nas empresas falta um pouco tanto do colaborador pedir e solicitar um feedback, porque às vezes a pessoa fala, não, é só ele que tem que me pedir. Não, é tão legal você chegar e, chefe, o que você acha que eu preciso melhorar? O que eu tô fazendo que é legal e que você acha? Cara, tenho certeza que o seu chefe, né, o seu gestor, o seu líder, ele vai ficar, falar, nossa, esse cara é diferente. Tá preocupado. Tá preocupado. Você tocou num ponto aí que é bem relevante, né? Porque hoje vender já não é falar, né? Hoje vender é escutar e fazer pergunta. Pergunta e escutar, pergunta e escutar. É o direcionamento. É o direcionamento. Porque as pessoas, elas têm mais informação do que a gente às vezes, cara. Sim. Às vezes não, acho que quase todas as vezes. Eu fui numa empresa vender um treinamento, né? Do treinamento de vendas. E eu fui na empresa e falei pro cara assim, quais são suas dores aqui com os seus vendedores? Aí ele falou, eu notei. Quais são os seus... Uma grande empresa, uma big empresa. Quais são... Assim, o que você gostaria que seus vendedores mudassem? Aí ele foi falando. Aí ele falou, pô, que legal, você anota tudo, né? Eu falei, hoje eu tô anotando tudo, né? Porque... Tá, aí fiz as perguntas, aí voltei, meus treinamentos são customizados, né? Sim. E a consultoria de vendas, de liderança também, mas o treinamento é muito customizado. Aí montamos o treinamento, fomos apresentar numa reunião de kickoff pro diretor daquela empresa. E quando eu mostrei o kickoff, ele falou, cara, tudo que você escreveu aí é o que eu preciso. Aí eu falei, sim. Sabe por quê? Porque na primeira reunião que nós fizemos, o senhor falou, eu montei baseado no que o senhor falou. Ele, pô, eu te falei tudo isso, cara. O senhor falou. Que legal. Demos o treinamento, no final do treinamento, quando eu fui fazer a pesquisa de satisfação, ele colocou no feedback lá assim, eu fiquei impressionado com a capacidade do Calegari em absorver os meus pontos que eu precisava melhorar. Ele entendeu perfeitamente a minha solicitação. Só fazendo, eu não fiquei falando pro cara o que eu fazia, de onde eu vim. O que o senhor quer saber de mim? Não, eu quero saber. Ele fez as perguntas, eu respondi. Agora eu preciso saber de vocês. Pronto, cara. Porque tem vendedor que ele fica ali explicando tecnicamente o produto, o cliente não quer saber. E tem informação técnica que o seu produto tem que não faz sentido nenhum pro seu cliente, inclusive. 0 sentido. E o vendedor, eu faço isso às vezes. Às vezes eu chego num lugar e o vendedor começa a me apresentar o produto e vai falando das características. Quando ele termina de falar, eu falo, posso falar agora? Não é nada disso que eu estou procurando. E a pessoa não te deu tempo. E a pessoa não dá tempo, né? A gente precisa entender que o mais importante numa venda é a necessidade do cliente. Sim. Porque às vezes é melhor você perder a venda, mas conquistar o cliente. Sim. Então, assim, eu fico abismado o quanto os vendedores criam soluções sem entender a necessidade do cliente. É importante. É muito interessante. Eu fui dar um orçamento numa empresa que eu sou consultor hoje, e eu nunca vou esquecer. A gerente operacional falou assim para mim, o que você vai trazer para a gente nessa primeira reunião? Você vai trazer uma apresentação da sua empresa e tal? Eu falei, não. Ela falou, mas você não vai trazer nada. Eu falei, não, nós vamos aí para conversar. Ela falou, não, mas eu preciso de uma apresentação, mas eu não vou levar. Eu falei, você precisa. O que você está falando não faz nenhum sentido para mim. O que você está falando versus o problema que você tem, as duas coisas não batem. Eu vou aí, ela falou, mas você vai vir aqui no interior só para entender. Eu estou indo aí para te entender. Sentei lá, quando eles entenderam, eu falei, não, mas então é outra coisa que vocês precisam. Não é o que vocês estão cotando no mercado. Vendi. Fiz um contrato de um período, já renovaram a segunda fase. Então, assim, às vezes é você entender mais seu cliente do que ficar explicando para ele coisa que para ele não faz sentido. Com certeza. Às vezes não faz sentido nenhum. E hoje,
E a venda está nos detalhes também, né, Calegari? Igual, você poderia por telefone tentar solucionar um problema, mas você fez questão de ir lá. Eu vou lá. Eu sempre falo que quando a gente vende algo que a gente não está preocupado só com o dinheiro, Sim. é muito legal, É né? muito legal. Porque você entrega muito além do que aquilo que a pessoa está esperando de você. Para você ter uma ideia, eles pediram cotação para 3 empresas, só eu que fui lá visitar eles. Os outros eu acho que nem orçaram direito. Um mandou um orçamento lá faraônico, tal, não fez sentido. Mas assim, eu costumo dizer, Wellington, e pelo pouco que a gente conversou, você vai entender o que eu vou falar. Eu já não trabalho pelo dinheiro faz muito tempo. Isso não quer dizer que eu não precise, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Né? Então o cara fala, pô, você é xarope, meu? Sim. Não, lógico, eu tenho necessidades, tenho objetivos, tem cartão de crédito para pagar, tem tudo isso aí, escolinha das crianças. Sim, eu só tenho uma menina que tem 18 anos, mas vai entrar na faculdade agora, né? A Esther já é mais velha, a mais velha já tem 24 anos. O que eu tô querendo dizer é, eu não trabalho pelo dinheiro já tem muitos anos, eu nem sei quantos anos faz. Tipo assim, esses dias mesmo uma cliente fez uma solicitação, eu falei, eu acho melhor você não comprar de mim. Sério que você me falando isso? Acho. Mas você acha... Não, acho que isso aí pra mim não vai dar. Eu acho que você deveria procurar um outro tipo de especialista. Talvez nisso, esse cara talvez te ajude. Eu até indiquei uma pessoa. Porque às vezes é melhor você perder a venda, meu. Sim. Mas ter a pessoa do seu lado. Sim. Então, vendas é detalhes e os detalhes fazem toda a diferença numa venda, meu, não tenho dúvida. E é legal a gente falar sobre princípios e valores, né, o Calegari? Ainda mais o princípio e valores de um cristão, né? Sim. E eu sempre falo que todos nós temos uma promessa de Deus, Sim. né? Todos nós temos, né? Talvez as pessoas não encontraram até hoje, né? Ou estão ali batendo cabeça e tá às vezes do seu lado e você não dá essa oportunidade, né? Porque eu sempre falo que Deus conversa com a gente a todo momento. O difícil é a gente saber o que Ele quer falar, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, não deixe com que as propostas te desviem dos seus propósitos. É isso aí. Né? É isso aí. Porque hoje é isso, né? É aquilo que a gente fala, como que você vai dizimar quando você não tem dinheiro? Quando você vai ajudar alguém quando você não tem dinheiro? Mas quando você acredita no seu potencial, seus princípios e valores, e você tem Deus à frente dos negócios, não tem como dar errado, né? Isso aí. E aí chega um momento que é isso. Já me perguntaram aqui no podcast, né? Wellington, tudo bem, você já está 1 ano e tal, mas e aí? Quando que você vai começar a remunerar? Quando monetizar, né? Fazer caixa. E aí eu falo que eu ainda não percebi isso como um negócio. Você me falou isso. E é muito legal, né, cara? Quando você não faz isso por dinheiro. Claro que é aquilo que você falou, o dinheiro é importante. É necessário, né? Gostaria de pagar os custos aqui com um patrocinador? Com certeza. Mas não é ainda. Eu sempre falo que nas minhas orações eu sempre peço para Deus me abençoar para que eu possa abençoar outras pessoas. Sim. Então, se Deus sustentou eu até agora, nesse 1 ano e pouco aí que a gente tem, eu estou no caminho certo, sabe? Eu estou dando continuidade, estou dando oportunidade de pessoas falarem aquilo que elas nunca falaram para ninguém. Verdade. Né? Então, eu sempre falo que tem um propósito muito forte por trás de tudo isso, sabe? Sim. Mas pode ter certeza que eu vou aproveitar aí, não vai ser só esse encontro aqui. Não, nós temos que fazer isso aqui virar negócio. Nós vamos ter que marcar alguns cafés aí, entendeu? Quando você fala assim, né? Eu acho que eu tenho muita preocupação com a mentira. E eu luto todo dia com ela, viu? Porque assim, senão o cara fala assim, né? Não, mentir é feio. Mas eu fiz um comentário numa reunião esses dias e eu falei assim, todo mundo rouba. Cara, nós estávamos numa reunião e os caras falaram assim, eu falei, gente, aqui todo mundo que tá aqui rouba, meu. E aí, imagina o problema. Tinha um empresário na mesa e ele falou assim, não, você vai ter que explicar isso aí direito. Eu falei, eu já vou explicar já. Todo mundo rouba. Por quê isso? Principalmente o evangelho, você sabe que ele é o confronto da nossa natureza, né, meu? Sim. Porque a mudança que Deus espera em nós é o caráter. Então, a gente tem um grande problema com o nosso caráter. Você tem com o seu, eu tenho com o meu, ele tem com o dele. Porque se a gente falar que a gente não peca, a gente faz Deus mentiroso. Então a gente já tem um problema aí. Né? Então a gente tem um problema. Sim. E quando eu disse isso, eu falei assim, vamos pegar um funcionário. Você contrata uma pessoa para ela trabalhar 8 horas na sua empresa. Ela fica 2 horas no Instagram dela. Não te roubou? Roubou. Porque ela não foi contratada. Ué, ela não pegou o tempo. 10 minutos de almoço. 1 hora de almoço. Ela faz 1h10, 1h20, 1h30. E aí? E essas horas aí que ela comeu? Ela não tomou algo que não é dela? Que ela tinha que ter feito?
Então, eu acredito que nas vendas existe muita porta para mentir. Sim. Mas muitas. Não é uma, nem duas, nem 3, nem 5, nem 10. Eu sou a favor de vender com a verdade. Por isso que eu prefiro perder a venda. Sim. Porque a mentira, ela é um vício, cara. E quem tem vício em mentir tem problema, não consegue viver o propósito. Então, viver o propósito é você, primeiro, falar a verdade para o seu cliente. Lá na minha empresa tem um dos 7 pilares que sustenta a gente a verdade deve prevalecer em qualquer circunstância. A verdade deve prevalecer, não importa. Pode ser o assunto mais horrível que for, meu time sabe. Legal. Porque a verdade, ela é libertadora. Quando você não mente, porque as pessoas elas mentem na venda, por exemplo, depois o cliente volta, ela tem que inventar outra mentira para poder cobrir aquela mentira e outra mentira, daqui a pouco você está no abismo, meu. Então, nunca minta para um cliente. Fala a verdade para ele. Agora, você também não precisa criar provas contra você, né, meu? Não é isso que eu estou dizendo. Sim. Não estou falando para o cara ser o sincerídeo, é assim que fala, né? É o sincericida, né? Tem uma expressão que fala. Não é para você. Super sincero. Não, é que eu sou honesto. Não, ninguém está falando disso. Não precisa criar provas contra você mesmo. Né? Por exemplo, nós temos aí 4 patrocinadores já dentro da nossa operação. 3 ou 4, contando com 4. Quando nós formos para o 5º, nós vamos chegar lá e falar, eu já tenho 4 patrocinadores. Você quer ser o 5º? Sim. Né? Eu estou dizendo, dá para falar a verdade. Pô, eu já tenho 4, tá ali, os 4 tá ali, ó. Use a verdade para vender, porque a verdade, ela é esclarecedora, meu. Ela é a luz aos pés das pessoas. Sim. E para mim, quem fala a verdade não merece castigo. Verdade. Pode ser o problema do tamanho que for, meu irmão. Quem fala a verdade para mim nunca merece castigo. Então, para você viver o propósito e o extraordinário, você precisa falar a verdade. Né? Não empurra coisa no cliente que não é. Não fala coisa que o seu produto não atende. Né? Não prometa aquilo que você não vai poder cumprir. Porque na grande maioria das vezes, eu já tive problema com isso, com vendas. Lógico que tive. Tá maluco? Quem nunca teve? Tá doido. Só que eu percebia... Eu vou te contar uma história. Quando eu vendi a moto lá em 2003, 2004, 2005, era 2 dias ou 3 para entregar a moto. Eu falava pro cara assim, não, compra comigo. Eu sabia que não ia acontecer. Compra comigo hoje que eu te entrego amanhã. O cara comprava. Eu não conseguia entregar naquele dia, começava um problema e enrolava o cara 2, 3 dias. Lá nos primórdios. Um dia, eu fiz isso com um cliente, o Wellington. E o cara falou para mim assim, ó, se você tivesse me falado que era 10 dias, eu tinha esperado os 10 dias. Cara, aí eu falei, não, tá. Ele falou, não, você mentiu pra mim, né? Porque em todos os lugares que eu fui, as pessoas diziam que o tempo era maior. E você mentiu pra mim, eu comprei com você porque você mentiu. Mas foi muito duro, assim. Eu e ele, assim. Ele falou, não, beleza, tomara que um dia você aprenda, cara. Mas você me prejudicou. Eu acho que ele deixou de, eu não lembro muito bem, mas ele deixou de fazer alguma coisa, assim. E aí eu falei, pô, mas o que mais me doeu foi ele ter dito assim, ó, se você tivesse falado que era 10 dias eu esperava, não precisava você ter falado que era 1. Daquele dia em diante eu nunca mais falei que era 1 dia. Falei, que dia que você precisa? O cara tá, não dá, meu, é 3 dias. Todo mundo comprou do mesmo jeito. Então às vezes a gente mente só por mentir, é um vício. Sim. E precisamos nos libertar disso, principalmente em vendas, no relacionamento, com a família, né? Porque se tudo é vendas, se tudo é vendas, logo tudo você precisa falar a verdade. Eu, graças a Deus, a gente tem até um 360 aqui, minha mulher vê exatamente onde eu tô, não tem problema com isso, cara. É isso aí. Minhas filhas, a gente sabe onde as meninas estão, nós não temos problemas com isso, porque quem fala a verdade não merece castigo e você não vai precisar inventar outra mentira para enganar o seu cliente, né? Você contou a verdade, deu problema, você vai na verdade. O estresse acaba, meu. Quem fala a verdade não sofre. Que bom. Não é? Com certeza. Calegari, agora o clima tá muito bom aqui, mas eu vou entrar numa pergunta polêmica agora. Ai, você é esperto, hein? Porque eu sou bom de polêmica. Você gosta de polêmica, eu gosto. A gente ouve muitas reportagens falando sobre a inteligência artificial que vai acabar com algumas profissões. Não vou citar nomes aqui para não me crucificar. Nós, né? Mas tem. Se der um Google aí, você vai descobrir. E na área de vendas, existe essa possibilidade ou não? Não, eu assim, participo de alguns fóruns, discuto isso em alto nível, vou em ambientes que a gente tem capacidade para discutir isso. Inclusive, participei do CBTD, que é o maior evento de treinamento humano da América Latina, palestrei no CBTD sobre cultura. Eu acho que, assim,
vendas, o que vai acabar, e já tem acabado, e eu espero que acabe mesmo, é com aquelas pessoas que não querem trabalhar. Legal. Eu acho que cada vez mais a venda consultiva vai ser cada vez mais necessária. Eu acho que nós não vamos ser substituídos por um robô, mas nós vamos ser substituídos por quem sabe operacionalizar o robô. Eu escutei o Danilo Gatto falando isso, que é um especialista e é um conhecido, uma pessoa próxima, né? Eu ia falar um amigo, mas ele é um conhecido próximo. Está na Fox Palestras também. E eu estive numa palestra dele em dezembro e eu ouvi isso lá, que nós não seríamos substituídos por um robô, mas nós seríamos substituídos por quem sabe operacionalizar o robô. Então, em vendas, hoje a inteligência artificial pode ajudar muito o vendedor. Sim. Ajudar com rota, ajudar com relatório, ajudar com pesquisa, ajudar com criação de relatório. Acho que se você tem um prompt bem legal, eu uso isso, né? Eu às vezes saio de uma reunião e eu gravo a reunião, utilizo a ferramenta para gerar para o meu cliente dados, para poder mandar para ele os pontos principais da reunião. Então, assim, a gente usa muito. No nosso escritório lá, a gente tem inteligência artificial para dar e vender. Todos os departamentos são obrigados a usar. Então, acho que a possibilidade zero, acho não. Não é acho, Legal. Eu tenho certeza. Nós não vamos ser excluídos. Agora, a pessoa não quer atender. A empresa que tem os maus vendedores mal-humorados. As pessoas vão comprar, não é pelo ChatGPT ou pela inteligência artificial. Ele vai no Mercado Livre, compra, porque o Mercado Livre, eu falei Mercado Livre, mas qualquer canal de vendas, eu citei o Mercado Livre, mas qualquer canal de vendas que seja por barganha, você tem um problema de relacionamento com seu cliente. Sim. Eu acho que as empresas têm que cada vez mais investir no relacionamento com o cliente, para que ele não precise estar só no mercado de barganha, que é um grande risco. Né? Porque se qualquer mercado desse muda a direção ou acontece qualquer coisa, para onde vai suas vendas? Se você tem 100% das suas vendas no digital, se o digital para, o que você faz? Eu não concordo, né? Isso já por si é um pouco polêmico. Os haters vêm, esse cara não sabe o que ele está falando. Eu sei, porque além de ter empresa, né, além de ser empresário, eu dou consultoria para dezenas de empresas. E isso a gente discute em alto nível. Se para uma plataforma, cai uma conta, acontece alguma coisa, para onde vai seu faturamento? Então, acho que quando você tem relacionamento com o seu cliente, a sua chance de vender é maior. Isso não quer dizer que, sendo possível, você não tenha que estar no mercado digital. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que estar num lugar e não estar no outro. Eu acho que você tem que estar em todos os lugares, porque o cliente ele é omnichannel. Ele quer comprar onde ele quer comprar, do jeito que ele quer comprar, a hora que ele quer comprar. O problema é dele. E eu acho que a gente tem que estar. Nós compramos também. Mas você precisa ter um canal de relacionamento com o seu cliente. Então, o relacionamento o robô não faz, a inteligência artificial não faz. Que bom. Apertar a mão, olho no olho, vir aqui, tomar um café contigo, isso aí ela faz. Isso daí eu sempre falo também que é a questão da terapia, né? Hoje você coloca lá no ChatGPT ou qualquer inteligência artificial e você coloca lá, hoje eu não estou bem, né? Estou com crise de ansiedade, o que eu devo fazer? Ele vai te dar um passo a passo. Né? Ele vai te dar um direcionamento. Ele vai te dar algumas técnicas, mas nada tira isso, né? O olhar. E um abraço. O abraço. Eu cheguei aqui, você apertou minha mão, vamos comer um bolo. Como é que é? O IA não faz isso. Né? Pode vir um robozinho com bolo, mas não é igual também. Né? Não é. Então, assim, eu acho que nada substituiria um bom atendimento, um bom relacionamento. Então, não acredito que... Agora, algumas áreas elas vão sofrer mais, porque tem pessoas que não querem aparecer, né? Tem pessoas que ficam escondidas atrás de algum lugar, e aí essas pessoas talvez, guardadas as proporções, pode sofrer mais. Agora, nós que somos do campo, do aperto de mão, do cafezinho, do balcão, abandona isso aí. Nós vamos sempre ter espaço. Agora, acho que deve cruzar o humano com a tecnologia. Eu acho que essa é a fórmula ideal. A gente sabe que a área de vendas é palestra, já fiz palestra, imersão, né? Sempre quando tem eu faço alguma coisa voltada para o meu negócio, né? No setor automotivo, na área de vendas, mas de um tempo para cá, claro, casado com uma psicóloga, né? Não tem como a gente não querer entender, legal, né? Deve ser muito legal. Meus amigos que falam, nossa, como que é a discussão de vocês, não né? Não sei, né? Aí um fala, o outro dá um ponto de vista, o outro... Olha, vamos pensar bem. Enquanto lá em casa, fica quieto aí, meu! A gente talvez, eu e minha esposa, a gente pode dar um curso de como discutir isso é legal. Né, o marido e a mulher de uma forma mais... Respeitosa, né? Tentando entender os lados. Porque isso é o que faz a diferença no relacionamento, né? A gente não tá tanto tempo casado e falar que o nosso casamento é perfeito. Lógico, não, tá tem longe da problemas, perfeição, né? Mas eu acho que o principal
que tem a ver com vendas também é a comunicação, né? Se você não tiver uma comunicação clara com o seu esposo, com a sua esposa, a probabilidade de dar errado é muito grande. Eu percebo um cara bom de vendas, tô falando um cara bom, né? Tá. Os haters não vêm com essa conversa, né? Eu não Não. concordo. Tudo bem, né? Concordar com tudo também Sim. é burrice, né? Sim. A unanimidade é um problema. Mas quando eu olho um cara top de vendas, as áreas da vida dele, normalmente financeira vai bem. Sim. Quando o cara é bom de vendas, normalmente o relacionamento dele vai bem. Normalmente a família vai bem. Porque ele sabe negociar. Isso. Eu acho que a vida, tudo é negociável, cara. Sim. Eu acho que não tem como você viver sem negociar. Eu acho que o casamento está ligado à negociação. Vendas está ligado à negociação. Porque quando o vendedor impõe uma coisa para o cliente, esses dias o rapaz, eu fui numa loja, o cara falou assim, ó, eu acho que o que você precisa é isso aqui. E eu fiquei um pouco incomodado com ele. Falei, por que você chegou a essa conclusão? Que eu preciso disso. Aí, não, porque te olhando e tal. Eu falei, então é olhando. Tá. Eu falei, eu não preciso. Essa oferta que você está me fazendo não faz sentido. Talvez você tenha produtos aí que me atenderia muito mais. Você está tentando me empurrar um negócio que é bom para você, cara. Então, o vendedor de verdade, o profissão vendedor, o cara que fez de vendas uma profissão mesmo, o cara que... tudo é negociável para mim, cara. Minha esposa sabe, eu nunca briguei. Eu nunca dei um soco numa pessoa. Eu nunca briguei na rua, nunca briguei no trânsito. Minha mulher brinca às vezes, fala, meu bem, você... Nunca briguei no trânsito. Esses dias um cara me xingou no trânsito. Eu até gostaria que ele visse assim. Ele não vai saber que foi ele, né? Porque ele me xingou. Eu virei e não dei seta. E ele veio atrás, cara, assim, o cara veio. Falei, pô, o cara tá vindo atrás de mim só porque eu não dei seta. Ele buzinou, né? E ele veio, assim, com espírito de ele queria confusão. Aí ele parou do meu lado, abaixou o vidro, assim, eu não tinha mais o que fazer, né, cara? Eu já tinha ficado com o vidro levantado, mas ele queria falar de qualquer jeito, eu baixei o vidro, assim. E como eu ia entrar à direita rápido numa via expressa, eu falei, bom, eu abaixei o vidro. Aí ele falou assim, você é retardado, meu? Falei, não, cara, não sou não. Do jeito que eu tô falando com você, não, eu não sou não. Aí ele falou, essa porcaria desse carro aí não tem seta? Eu falei, tem seta, mas eu não dei, você me desculpa? Aí ele falou, você podia ter causado a batida lá atrás. Não, o senhor tem razão. Mas vamos em paz, né? Não aconteceu nada nem comigo, nem com o senhor. Ele falou, mas poderia acontecer. Eu falei, mas não aconteceu. Ó, eu quero que o senhor tenha um dia de paz, meu. Aí ele, não, porque você precisa prestar atenção, cara. Eu falei, o senhor tem razão. Eu sou muito desatencioso mesmo. Eu tenho hora que eu tô com a cabeça na lua. Tô com alguns problemas. E o farol não abria, cara. Eu falei pra ele assim, eu tô com alguns problemas, meu. E rapaz, mas obrigado. Aí ele, então vai lá, cuidado, hein? Aí ele foi embora, eu fui embora. O farol não abria, né? Quando dois não quer, um não briga. Eu vi que o Júnior tá rindo ali, com certeza o Júnior não deve dar certo também, né? O Júnior não dá certo. Ou ele é o cara... Que me xingou, ô Júnior, olha aqui pra mim. Pô, esse cara aí tá estranho, esse cara. Olha bem, depois você... Por quê? As pessoas, na verdade, ela não compreende a outra pessoa, né? Eu não tô dizendo que tá certo eu não dar seta, mas não é motivo pra Terceira Guerra Mundial, cara. Dá pra pacificar isso aí, né? Tudo bem, o cara dá uma buzinada, às vezes fica bravo e tal, mas ele veio atrás, assim, 1, 2, 3 quarteirões, e buzinando, e não sei o que lá, e mandando eu parar, né? E meu carro é fechado nesse filme. E eu, assim, se eu tivesse muito encurralado, eu não ia abrir o vidro, mas... E aí foi muito legal, porque quando eu virei, eu comecei a rir. Falei, cara, que engraçado, né? É possível negociar tudo. Você só precisa ter equilíbrio emocional, que é o que você trata, né? Sim. Precisa de você, a gente precisa mais de você, né? E eu não tô no meu melhor, no auge, não. Acho que a gente pode melhorar muito também, né? Eu concordo que eu preciso ser bom em algumas coisas que eu ainda sou muito ruim. Mas eu sou um cara assim, eu não brigo no trânsito. Eu aprendi a negociar, meu. E eu sempre ganho. Porque eu ouvi uma frase uma vez, não sei se é do Henry Ford, ela fala assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Não sei se foi o Henry Ford que deixou isso, ou se é uma frase de outra pessoa. Se for de outra pessoa, me desculpe. Mas eu não lembro quem é o autor. Legal. Mas essa de eu nunca perco, ou eu aprendo ou eu ganho, cara, isso mudou. Vamos ver a frase de quem é, né? Já procura aí. Já vamos procurar para não dar esse furo. Eu já falei que aqui a gente quase não corta. Então, né, Juninho? Assim, eu vou... Já falei pra ele lá. Já procura aí, ó. Pedro. Enquanto isso eu vou tomando uma água aqui, eu ia começar um outro assunto, mas eu não quero perder essa linha de raciocínio.
Não, ó, eu nunca perco, eu ganho, eu aprendo. É uma famosa citação de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ele reflete a ideia de que todas as experiências, sejam elas com sucesso ou com fracasso, devem ser vistas como oportunidade de aprendizado e crescimento, e não como uma derrota. Pô, legal, hein? entendeu? Nelson Mandela. Nelson Mandela, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, assim, eu vivo isso. Vivo essa frase aí. Caminhando já para o final, sempre falo que pena. Que pena, né? A gente pode gravar o segundo episódio. Podemos, também, né? A gente pode É só me convidar. Pode Tem que deixar. dar bastante curtida aí, comentário. Chama o Calegari aí, de volta. Você tal, quer que o Calegari volta aqui? Por favor. Ó, o Borghetti já veio alguma vez? O Borghetti veio acompanhado com a Cláudia, que você deve conhecer. Tá. E o Borghetti vai voltar aqui agora em dezembro para gravar um episódio só com ele. Gente, o Borghetti, eu sou concorrente dele, assim, né? Em lugares. Ele vai em muitos lugares mais que eu. Então, se vocês digitarem aí Calegari, eu vou voltar 2 vezes igual o Borghetti. Pronto, aí, ó. Então, já vamos abrir aqui uma disputa. Vamos, @Borghetti. Vou voltar igual a 5ª série, né? Ô, William, falou que vai ganhar de você. Ô, William, minha meta é vir 3 vezes aqui agora. Pronto, William. Então, ó, vamos ver, vamos fazer essa disputa e quem ganhar... No início de janeiro, a gente vai entregar um troféu pessoalmente aqui para os dois aqui na sala com a gente. Cara, com certeza. Quem que é um líder que te inspira hoje? Real e alguém da internet, alguém que você... Do seu convívio, eu posso dizer assim? Eu tive um problema tão grave com essa pergunta, Mar. Foi? Foi, cara. Eu acho que você é a segunda pessoa. Na verdade, eles que me passaram essa pergunta. Falou, o William, o Calegari já teve problema aqui, então vamos ter outro. Você vai me entender melhor. Eu fui fazer um processo seletivo de uma empresa, não vou falar o nome. Eu fui fazer um processo seletivo numa empresa e... Se quiser atender, fica à vontade. Não vou atender, não. Não é esposa, não? Não nem é. Filhos? A minha menina não tá legal, né? Você comentou. Mas eu vou... Tá com febre, mas eu não vai precisar atender, porque não é ela, não. É um cliente. O que aconteceu? Eu fui num processo seletivo e tinha que falar sobre um ídolo. E assim, sempre gostei, assim, tô falando de garra, do Senna, né? Um cara que eu acho muito legal. Olho alguns caras hoje na internet, assim, o Luciano Yang, por exemplo, é um cara que eu acho muito legal, o dono da Avan, né? Um cara fortíssimo em liderança, na gestão do processo, acho que é um cara que traz, assim, um negócio bem legal, a envergadura que tem aquela empresa, né? Então, a Avan, sou fã, mas aí a pessoa falou, olha... não pode ser seu pai nem sua mãe, né? Que também não era o meu caso. E também não pode ser Jesus. E aí eu falei, cara, mas eu gosto de Jesus, né, meu? Como líder, né? Como uma inspiração, uma liderança que funciona até o dia de hoje, né? Você nunca viu ele, você segue ele, como eu sigo também. Nós não vimos ele, né? E é muito top. E aí, chegou na minha vez lá, a mulher falou, bom, só não pode seu pai e sua mãe, não pode o Jesus. Aí eu falei... Meu ídolo é Jesus, não tem outro. Mas não tem uma questão, e você vai entender que não é uma ignorância da minha parte. Eu acredito que o formato da liderança que Jesus teve com os 12 apóstolos é um grande exemplo de liderança, a pessoa acreditando ou não no evangelho, acreditando ou não, isso é um direito de cada pessoa. Eu acho que o livre-arbítrio existe, na minha opinião. Mas ele liderou de uma forma pelo exemplo. E todas as vezes que trouxeram um problema para ele, ele conseguiu, com respeito a todos, fazer com que ele seguisse a missão dele. Então, assim, como eu disse, Luciano Yang, que é um cara que eu admiro e respeito, o dono da Van, acho que é uma inspiração mesmo. O próprio Ayrton Senna, né, que eu acho que para garra, determinação, um cara que disposto, um cara que acelerava na curva, andava mais rápido no molhado, que era totalmente o contrário, né? Pô, na chuva anda menos, o cara andava mais. Então, é um cara que quebrou o câmbio do carro, ele conseguiu ganhar a corrida aqui em São Paulo. Então, tem essas pessoas que não tem como você dizer que você não tem alguém que você fala, cara, pelo amor de Deus, também é uma ignorância. Mas eu tô falando, quando eu falo de estilo, eu vou em Jesus. No estilo. Agora, na referência, assim, de negócio, essas 2 pessoas que eu te falei, que veio na minha mente, assim, claramente. Livro, por exemplo, se você falasse, e um livro? E um livro. O Monge Executivo, acho que é clássico, né? O manual aí de conduta dos líderes, né? Sim. De vendas, eu gosto muito de Armas da Persuasão. Legal, e venda também. Qualquer coisa para qualquer pessoa, também gosto.
Também gosto de Propósito, que é do João Branco. Acho que é um livro também para liderança legal. Como chama isso? De Propósito. De Propósito. De Propósito, do João Branco. Que eu acho também um livro que traz assim, leva o coração para o trabalho. Acho que é uma frase também que tem nesse livro que é bem legal. Então, livro... E palestras, né? Treinamento, acho que tem que ter. Importante. Né? E uma coisa assim, sempre que eu estou em casa, a minha esposa me traz um problema, eu falo assim, vamos ver o que Jesus faria se ele tivesse aqui, né? Porque ele falou com a mulher samaritana, ele falou com os demoniados, com a prostituta, ele não fazia acepção de pessoas, tinha um direcionamento e não ficava irritadinho, porque o Judas traiu ele, sentou na mesa no partir do pão lá, ele falou, um dia um que está aqui há de me trair, o Judas falou, sou ele, ele falou, você sabe. Você que tá falando. E não deu piti, né? Você não vê Jesus dando piti. Ficando de cara virada, né? Você não vê ele não vou pitizando. Falar com você mais. Não olha mais pra minha cara. Sai da minha mesa agora. Não, ele tratou todo mundo com dignidade. Então, essa é a minha maior referência. Você falou uma frase legal, né? E eu levo isso pra minha casa também, né? Para os meus filhos, eu sempre falo, filho, e minha filha, né? Gabriel com 7 anos e Isabela com 13, né? E aí eu falo para eles assim, na dúvida, pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Eu tenho vivido Surgiu isso. Dúvida, pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Na maioria das vezes, você vai, talvez, não fazer aquilo que você estava pensando em fazer. É isso. Eu acho que em quase todas. Né? Então, acho que e pra gente, não só as crianças, né? Mas se você está com alguma dúvida na área de vendas ou numa negociação, enfim, num relacionamento, na dúvida, pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? É isso aí. Eu assim, tenho guiado a minha vida. Lógico, né? A gente tem muito para melhorar. Sim, nossa, nem fala. Acho que, enfim. Mas é uma base de vida. Eu faço um trabalho voluntário às sextas-feiras numa comunidade com um grupo de jovens e de mães, né? Legal. Tem lá uns 50, 100 jovens e umas 100 mães lá. Uhum. E eu falo muito isso para elas, assim. Falo, leiam a Bíblia. Pega o hábito de ler Provérbios, lê Eclesiastes, lê Salmos. Não estou dizendo que você... Leia, você vai encontrar lá respostas para um monte de coisa, Leia o Novo Testamento, porque a Bíblia ela é atemporal, né? Nos negócios, muitas das vezes, quando você está desequilibrado, se você fizer isso aí, se você se concentrar, você encontra lá uma resposta. Né? Sim, do que você deve fazer. Vai para a direita ou vai para a esquerda, aí você vai achar. Então, por isso que eu acho que a gente tem que fugir da mentira, né? Porque nessas referências vai valer a verdade. E uma referência aí não é vender o meu peixe, não, né? Mas uma referência também é o Gentilcast. Sim. Eu sempre falo que... Quantos vídeos a gente já gravou, Júnior? 60 e alguma coisa? Mais ou menos isso. 60 episódios, um por semana. E aí eu falo para a pessoa, se sua vida hoje está difícil, você está com um olhar diferente, está passando por uma situação difícil na sua vida, que você só enxerga aquilo, assiste um episódio do Gentilcast. Sim. Vai rolando lá e vê um tema que se conecta ali com você e assiste esse episódio. Eu tenho certeza que esse episódio vai mudar a sua ótica. Sim. Eu falo, imagina eu chegando aqui e querendo diminuir o seu problema ou a sua dor. Mas talvez um episódio que você assiste, você vai falar, nossa, realmente eu tenho vergonha de falar que eu tenho algum problema. Né? Então, é aquilo que a gente conversou nos bastidores. Já gravamos episódios sobre liderança, nós já fizemos episódios aqui de eu chegar em casa e querer abraçar meus filhos, querer abraçar minha esposa. Né? Hoje eu sou privilegiado, não só eu, mas você que acompanha a gente também, porque é como se eu estivesse lendo um livro por semana. Entendeu, cara? Caraca. Então, muita coisa que vem dos bastidores que a gente conversou ali, não veio pra cá hoje. E muitas coisas que talvez a gente poderia ter combinado antes, veio pra cá. Sim. Então, eu falo que é assim, muitos amigos perguntam, Wellington, mas como assim? Você não conhece a pessoa 30 minutos antes? A gente não se falou. Não te conhecia. Sim, eu conversei com a Gisele. Que ela intermediou. Ela falou, chega 30 minutos antes e beleza. Né? Ela chegou e a Gisele é bacana, porque ela sempre acompanha isso. Chegou, já foi ela embora. Mensagem, isso é incrível, né? Mas a gente não conhecia. O assunto que era pra gente ter tratado nos bastidores, a gente tratou. A gente conversou outras coisas. Né? E é tão legal isso, e o clima que ajuda, que a gente se sente à vontade, né? Parece tanto que da minha parte pra sua, quanto da sua pra minha. Não, falando coisa aqui que eu não costumo falar. Você pode assistir
meus podcasts aí, você vai ver algumas coisas legal. aqui que a gente não fala. Assistir o Gentilcast, com toda certeza, vai ajudar as pessoas. Porque, assim, às vezes a gente passa tanto tempo ouvindo coisa, vendo TikTok passando Sim. lá, vendo coisa que não é pão. E às vezes você tem aí uma comida, um alimento que pode te dar energia para o próximo Sim. momento. Então, Com certeza. essa dica assista os vídeos. Ele falou para assistir um só, mas não seja tão preguiçoso. Assista, nem preguiçosa. Assista lá. Pega uns temas Sim. lá, vai assistindo devagar. Sim. Põe um para assistir a cada período. Um dia sim, um dia não. Assista um. Sim. Né? Curte, comente. Dedica lá também, né? Fala, Sim. fala mais sobre esse tema. Sim. Aí, traga novamente a pessoa aqui. Eu acho que esse é um trabalho... eu ia falar social, mas não, acho que esse é um trabalho extremamente relevante, que vocês que têm um podcast com essa envergadura, né? Sim. Porque tem podcast que, fui um podcast de o cara começou a beber, aí começou a falar um monte de bobeira lá, tanto que se tem bebida alcoólica eu nem vou mais, né? Eu tenho preocupação com isso também. Mas algo tão sério, cada conteúdo, um mais tópico, o William vai vir aqui daqui uns dias, vai falar um conteúdo extraordinário. Os outros que já passaram, 61 que já passaram. 62. 62. 65, meu. Nós somos o 66. Sim. Nós vamos ser o 66. Não, ainda o seu não é o 66 porque o seu não vai sair semana que vem. O meu deve ser 67. Daqui uma semana. Mas deixa eu ver aqui, já que você usou o seu celular. Eu também vou usar o meu aqui, ó. Já que você usou o seu, eu vou usar o meu, né? Vez, aí, vamos ver, Júnior. 67, Júnior? Aí, ó, isso aí, ó, Júnior. 67. Então, assim, quantos episódios pode realmente mudar a vida das pessoas? E é o que eu falei no meio dessa conversa. Nós precisamos estudar. Sim. E, assim, quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu aprendo. É isso aí. Então, nós precisamos estudar mesmo. Eu acredito nisso. Agora, já falando aqui dos nossos apoiadores, patrocinadores, né? Eu sempre começo com a Empório Natural, mas hoje eu vou começar de uma forma diferente. Vamos mudar. Vou começar aqui com a Rosa Nascimento. Rosa Nascimento, estilo e autenticidade em cada detalhe. A Rosa Nascimento Semijoias traz peças exclusivas, olha que legal. E cheias de personalidade para realçar a sua beleza em qualquer ocasião. Então, tenho certeza aqui que vai ter um presentinho para sua esposa. Que legal! Ou para sua filha. Pô, que legal! Ah, mas não adianta falar Muito que você obrigado. comprou, porque a sua esposa com certeza vai assistir esse episódio. Tá? Como que é o nome da sua esposa? Lucila, o Lu. Ó, não comprou não, tá? Ele ganhou aqui no Gentilcast. Pô, que legal, meu! Tá? Então, a Rosa é uma querida lá. Rosa Nascimento. A Maísa, que é a irmã dela. Pô, que legal! Faz um trabalho super legal, apoia a gente, acredita no nosso projeto. Aí nós temos aqui Aroma de Estrela, tá? Aroma de Estrela, onde cada essência ilumina os sentidos e transforma momentos comuns em únicos, trazendo sofisticação, bem-estar e magia que suas lembranças merecem. Pô, que legal. Eu tenho uma lembrança, claro que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o nosso cheiro, né? Sim. O olfato, né? Sim. Né? Eu não errei essa não, parte tá certo. Tô certo. Quando eu sinto o cheiro de fogão a lenha, me lembra a infância, na época que eu ia pra roça, né? E aqui a gente tem uma essência, tá? Que é uma velinha aromática. Que legal, meu. Isso para aquele cliente que quer dar presente no final do ano, quer colocar a sua tag. Legal. A Aline, uma querida aí, ela pode também colocar a sua tag. Eu gosto disso aqui. Isso é muito legal. Então, em casa a gente gosto suspeito em muitíssimo, falar. obrigado. E aqui, ó, falando em saúde, nós temos aqui a Empório Natural, tá? Empório Natural, eu faço questão de você um dia ir em uma das lojas da Empório Natural. Certo. Uma fica aqui na Pauliceia, na MMDC, e a outra no Tabuão, também em São Bernardo. Sim. Para você ver a qualidade das vendas que os colaboradores têm. Que legal. Não porque eu já treinei já a equipe deles, não, né, mas na com área certeza. de vendas, mas você se sente à vontade, eles não tentam te empurrar nada, eles vão te oferecer dentro da sua necessidade. Então, eu falo que eles são tão bons como vendedores que eu vou lá toda semana buscar esse kit e eu sempre compro alguma coisa, Caramba, entendeu? Que legal, então, meu. Mas tem uma coisa que você falou. Sim, o treinamento é o que potencializa. É isso a empresa que vem, que tem esse conceito de treinamento, o time é muito mais engajado. É que as empresas acham que treinar é custo, enquanto treinar é investimento. É isso entendeu? aí. Até porque depois do treinamento você consegue medir. Então, parabéns por ter treinado eles. Que bom. Com certeza. E aí, a Empório Natural, vamos lá,
cuidando da sua vida de forma equilibrada e consciente. Lá você encontra uma seleção especial de suplementos. Não sei se você faz academia, mas se você falou que treina. Então, suplementos, produtos naturais e alimentos funcionais que promovem bem-estar de qualidade de vida. Top. Então, lá eu compro vitamina D, Olha que tem cúrcuma, tem grãos. Então, aqui eles fizeram uma seleção. Um kit, aqui. Muitíssimo obrigado. Olha, eu vou sair daqui hoje, hein, com informação. E aí você pode também ligar, eles entregam lá na sua casa. Ah, que legal. Claro que você vai lá um dia conhecer, mas ó, isso daí para deixar no carro também é uma... Gente, a minha esposa ama isso daqui. Gosta. Mas não é pouco, não. Não, eu vou lá visitar. Vai lá. Eu vou visitar. Uma visita lá que eu vou mesmo. Minha esposa ama isso daqui. Vai amar. E aqui também quero agradecer a Clínica Gentilmente. Sim. Agradecer a minha esposa, todas as psicólogas, Maria Clara da recepção, por cuidar tão bem desse espaço onde as pessoas chegam aqui de uma forma talvez tão difícil, né? E saem daqui com esperança, saem daqui com uma luz. Então, a Clínica Gentilmente, atendimento online e presencial. Certo. A Clínica Gentilmente agora tem uma nova parceira aí, que ela fala inglês, então ela pode atender quem mora fora do país, né? Ou no idioma do Brasil mesmo, português, ou em outro idioma, que no caso é o inglês. Sim, legal. Então, eu falo que isso, Gentilmente aqui, sempre está inovando e buscando... Gentilmente, eu amei o nome. O nome é demais, eu amei, né? muito. Clínica Gentilmente, que bacana. E agora, para finalizar, mas depois você vai dar o seu recado final, essa caneca aqui, ó, clínica não, né? GentilCast. Que legal. Né? Então, esse daqui eu sempre, às vezes as pessoas falam, Wellington, mas você é repetitivo, você sempre fala a mesma coisa, assim, mas para pessoas diferentes, gente, tá? Então, você que está assistindo, ok, mas quem está aqui, eu preciso dar essa informação, porque às vezes a gente cuida tão bem, a gente conversou isso nos bastidores, né? Às vezes a gente cuida tão bem das pessoas, Calegari, dos seus clientes, da sua esposa, da sua filha, mas em que momento que você cuida de você? Que momento que você para refletir e fala, peraí, eu preciso tirar um tempo para mim, né? Porque às vezes a gente, numa pergunta ampla, eu pergunto, Calegari, o que você faz para você? Ah, não, eu passeio com as minhas filhas, eu no final de semana vou no shopping com a minha esposa, ou a gente vai num parque. Não. Eu perguntei para você, o que você faz hoje para você? Qual o momento ali da sua agenda que o seu nome está ali? Calegari. Talvez 5, 10 minutos, não vou fazer nada. Não vou atender um celular, vou colocar uma música que conecta comigo. Então, lembre-se, quando você estiver em algum momento muito agitado, né? Lembre-se de parar ali, se permitir, ser gentil com você e dar essa oportunidade para que você possa cuidar de você tão bem quanto você cuida das outras pessoas também. Muitíssimo obrigado. E essa vai para cima da minha mesa, hein? Aí, ó, viu? Você vai ficar lá na minha mesa. Você tira uma foto lá, marca a gente. Com certeza, vou marcar todo mundo. Mas eu amei. Você viu tantas coisas, você tá até meio desconfortável. Não sei nem onde pôr. Se quiser pôr ali no cantinho acho que eu nunca ganhei tanta coisa ao mesmo tempo, assim, ó. Top, né? É, isso aí, cara. Muito obrigado a todos que me enviaram e com toda certeza nós vamos estar orando por todas essas empresas também para que elas possam vender ainda muito mais. Amém. Vou pôr junto aqui. E que possam vir novos patrocinadores aí também, né, Calegari? E vamos vender esse espaço, né, meu amigo? Com certeza. Vamos que vender esse espaço, ó. Calegari, quer deixar alguma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Quero sim. A mensagem, eu queria agradecer antes de deixar a mensagem, né? Agradecer a todos vocês pelo tempo, já são aqui um tempo, acho que mais de 1h30 que nós estamos aqui falando disso. É bastante tempo, mas é pouco tempo. Né? Tudo que a gente fala aqui porque isso tudo é uma jornada. É uma recuperação, uma jornada. Fazer uma empresa vender mais é uma jornada. Mas eu queria muito agradecer vocês, o GentilCast, por ter me convidado, por ter aberto essa porta, o time todo do Borghetti, né? A Gisele, que me trouxe até aqui também, e dizer que espero em uma outra oportunidade a gente se encontrar. Foi um prazer te conhecer, um papo muito bacana lá na sala, né? Como eu falei, vou sair daqui com um pensamento diferente em algumas questões, e também dizer para as pessoas que estão em casa e que estão nos assistindo, de onde estiver, no celular, de onde estiver, no notebook, que é possível fazer melhor todos os dias, meu. Basta a gente olhar da porta para dentro. As pessoas falam de economia, falam de mercado, falam de crise, mas não olham da porta para dentro da empresa. Então, a maior dica que eu posso dar para uma pessoa é: esquece o que está acontecendo lá fora, porque você não tem controle. Olhe da porta para dentro e faça tudo
o que você tiver que fazer. Na grande maioria das vezes as pessoas desistem, mas elas não fizeram 10% do que é possível fazer. As pessoas reclamam do governo, eu tenho as minhas opiniões, eu não vou explanar aqui, mas elas reclamam do governo, reclamam disso, reclamam do dólar, mas não consegue ligar para um cliente para perguntar o que ele achou da última compra. Então, o básico bem feito todo dia faz qualquer pessoa vender mais. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Show de bola. Calegari, muito obrigado aí pela sua presença. Eu falo que hoje eu tenho muito orgulho daquilo que eu faço, porque isso está me dando a oportunidade de conhecer pessoas que eu jamais pensei em conhecer. Que legal, verdade. Né? E através do GentilCast eu tenho buscado essa conexão. Sim. Tem muitas pessoas que eu não faço só o podcast, mas eu acompanho fora daqui. Que legal. Como que você tá? Lembra aquilo que você comentou? Olha que legal. Né? Como que tá seu filho? Então eu falo que é uma obra de Deus onde eu só aceitei, sabe? É verdade. Porque eu sempre falo que talvez nas minhas condições ou nas minhas limitações eu jamais teria criado um podcast. Sim. Né? Então eu sempre falo que é algo divino, porque eu só aceitei, mesmo sem os melhores aparelhos, sem os melhores cenários, né? Mas eu acho que independente da pessoa, o importante é a mensagem e não o mensageiro. Né? É isso aí. Então, quero te e agradecer. Feito é melhor do que perfeito. Sim. Porque as pessoas ficam buscando o melhor momento para fazer e o melhor momento é esse, cara. Se não tivesse feito, a gente não tava aqui. É isso. Então, vamos embora. E um recado para você que tem qualquer empresa, chama a empresa, a consultoria do Calegari. Gente, precisa investir em conhecimento. Quem investe em conhecimento sai na frente. E eu sempre falo que o santo de casa não faz milagre. Tem muitas vezes que eu fui dar treinamento, ou o Calegari já tem uma experiência muito grande sobre isso, que às vezes a gente fala a mesma coisa que o líder, o chefe, o diretor fala de uma forma diferente e as pessoas começam a mudar ou até mesmo evoluir. É isso mesmo. Né? Então, entre em contato com ele. Quem quer te conhecer, quem quer seus perfis, internet, contato, fica à vontade aí. Meu Instagram e todos os outros endereços eletrônicos são esses. @rodrigocalegari.oficial. Tá. @rodrigocalegari.oficial. TikTok, Instagram, Facebook. Nosso site é calegariassociados.com.br. E quiser entrar em contato com você, só me chama lá. Fala, ó, te vi no GentilCast lá, é gentil mesmo lá, vou falar, é gentil mesmo e vamos fazer negócio. Que bom. Me siga nas redes sociais, eu tenho certeza que tem muito conteúdo lá também para apoiar vocês. Que legal, Calegari. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe você e sua família, seus negócios. Amém. E até o próximo episódio aqui do GentilCast.